Fala galera do YouTube, tudo bem? Um beijão. Antes de mais nada para vocês, muito obrigado pela paciência. Eu sou o João da Info, sou tipster / jornalista, produtor de conteúdo para as apostas. Toda semana aqui 2, 3 vídeos para vocês com a banca aberta. A vaca vai deitar e a gente vai pau, girar a banca para vocês, tá? Informações, tips, análises, tudo de bom, porque a rodada da Champions League deste meio de semana está, um mel na chupetinha. Essa expressão é tão deliciosa, meus amigos. Vocês já pegaram um mel? Pega uma chupeta. A chupeta do neném, tá? A chupeta do neném. Põe um melzinho assim nela. E que delícia! Eu adoro mel na chupeta. Essa expressão é maravilhosa. Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. A rodada da Champions League eu acho boa, tá? Você começa a olhar para a tabela, começa a ver time com necessidade de vitória. Benfica, must win, não da maneira literal, tá? Não é um must win da maneira literal, que é aquele vencer ou vencer que ele vai estar eliminado, mas são 0 pontos depois de 2 rodadas, tá? Senhor Benfica, praticamente top 8 inviável, precisa de um top 24, ele ainda tem que cruzar uma barreira gigantesca, tá? Para atingir a pontuação limite ali de uns 13 pontos, diria eu, para top 24. Vou dar uma olhada na Champions passada. E outra coisa que eu queria falar para vocês eu vou deixar para vocês o link de descrição dos bingos, o saco do monge, o duraço vai voltar, porque aqui eu falo de tudo, meus amigos. Inclusive dos jogos que eu não tenho profundidade. Tá? A gente expõe a carinha. Eu fiz até a barba para dar um tapa de mão cheia. A cara ela vai pro tapa, meus amigos. A cara vai pro tapa. Tá? A banca tá aberta aqui, já tem bingo. Tem bingo aqui, tem um bingo de odd 500 que eu mandei no meu canal do Telegram, 569 que tá pagando 100. O site deu uma pra mim. O site deu uma. Faz isso não, site. Peita não, jacaré. Vai ficar até o final isso aí. Tá? E um bingo de odds vinds da Champions que eu reservei para gamblers. Mas a gente vai explorar aqui também sobre o conteúdo. Deixa eu até olhar isso aqui, tá? Comprar Adobe, o quê? Meu pai tá quebrado, ficar comprando Adobe, cara. Deixa eu ver aqui, Champions League de 2024, 2025, para dar uma olhada na nota de corte da pontuação. Eu falei 13, meio que tirando da minha cabeça, tá? Foi 11. 13 fez aqui 19, a nota de corte 11, classifica até o 24, tá? O Benfica larga com 0 nessa edição, tá? Isso é a edição passada. Ele precisa de 11 pontos em 6 jogos, disputa 18, tá? Ele precisa de 4 vitórias nos últimos 6 jogos. Senhor Benfica, tá? Senhor Benfica. Olha só, não é só ele não, tá? Eu falo do Benfica porque o Benfica é um time de investimento, um time que não pode se dar o luxo de ficar fora de top 24, mas o mesmo vale para o Atlético de Bilbao. O Ajax é uma mamação, um time muito jovem, eu acho que sentiu muito o golpe do ano passado de perder um título ganho e da saída do treinador, né? O treinador do Ajax foi treinar o Porto, ele também sentiu muito, foi bem doloroso, foi bem vexatório. Kairat está fora, Pafos e Kairat inclusive duelam, PSV aqui com 1 ponto. Jogo bom para se trabalhar e a gente vai falar sobre isso, tá? E alguns times aqui querendo começar a manter sua. Bayern 6 pontos, PSG 6 pontos, Real Madrid 6 pontos. Situações boas para matarem, né? Mata. Faz 12, 18, mata. Descansa o time depois. Naquela maratona de janeiro, fevereiro, começa a acumular jogo, descansa ali. Beleza? Pode ser interessante também no plano desses times. Além de ser Champions League, tem jogadores maravilhosos para chutar 2 vezes ao gol. Tem jogadores maravilhosos para pegar o anytime. Tem jogos muito bons para você pegar o over, o ambas marcam. E a gente vai começar a falar isso a partir de agora. Roda a vinheta que eu não tenho. Olha quem começa no nosso saco duro, na nossa análise, que vai por ordem de jogos. Olha a lágrima. Eita, caiu, foi tudo. Olha a lágrima. Eu geralmente escolho personagens para transmitir muitas coisas para vocês, né? Então, ano passado foi o Lamine Yamal, né? E eu defendia e eu ilustrava que ele é o melhor jogador do mundo, isso desde o início da temporada.
E claro, é para enxergar o potencial viral do jogador, do ponto de vista de marketing, mas ele tem que ser correspondido dentro de campo, e o do Lamine Yamal para mim era evidente. Só que é um chover no molhado. Eu continuo falando dele, eu continuo falando que se o Barcelona estiver com ele em campo, eu vou pegar a vitória do Barcelona, tá? Quando isso der odd, ou em alguns casos o handicap negativo asiático, eu continuo pegando elementos ao redor dele, como por exemplo, 2 chutes ao gol contra o Olympiacos, abertura um 6-6, ou mais até. Eu vi um 6-6, a minha banca não consegue passar. Quem sabe do que eu estou falando aqui, você não consegue passar com uma liquidez, e eu já consegui passar um 5-7 do over 1,5 dele, chutes ao gol do Lamine Yamal, tá? Numa outra casa de aposta, que ela está aqui bastante bugadinha para eu conseguir mostrar para vocês o que eu quero. É difícil, tá? O over 1,5 chute ao gol do Lamine Yamal é uma opção que você pode pegar aqui na Bet365, por exemplo, a 1,53, adiciona um ML do Barça, adiciona um DC e isso está completamente batido. Tá? Você simplesmente começa o jogo com uma aposta já batida na conta do papaizinho, tá? Pode ficar tranquilinho. E eu quero falar um pouco para vocês sobre o personagem que eu elegi essa temporada, Hans Flick. Tenho falado do Flickball. Eu tenho um conteúdo preparado que eu já devo postar em breve aí, com a ajuda do Kenji Editor, sobre o Flickball ter acabado e precisar de readaptações. É triste esse processo, mas a verdade é que o Flick, por isso que a lágrima caiu, ele tem me emocionado, tá? Então, o Flick é o personagem desse jogo, escolhido pela mídia e é como eu digo, é o meu da temporada. Este clube me mudou por completo. E quem viu sabe do que eu tô falando. Toma essa, toma essa banana! Mandou banana pros árbitros no gol do Araújo. Foi expulso, reclamou, porque o árbitro deu 4 minutos contra o Girona, o que era um absurdo. Reclama da estratégia de picotar as faltas nos minutos finais do Girona, e o Flick tem se mostrado ao longo da carreira pelo Barcelona como um treinador muito mais enérgico. Tá? Parece até uma característica espanhola de estar toda hora reclamando, mas é que os árbitros da La Liga irritam, e ele não tinha muito esse descontrole em Champions e no campeonato alemão. Também porque o Bayern era soberbo. Então ele diz isso aqui, né? Tenho visto muitas pessoas estão falando, né, as reações do 8-2, o Bayern ganhando 8-2 do Barcelona, né, o Bayern dele, e ele sequer sorri, gol a gol. E ele fala, eu não estou mais nervoso. Quem sabe as minhas emoções não são as mesmas que antes. Eu recordo quando eu treinava o Bayern, havia imagens de que no 8-2 eu nunca sorria com os 8 gols, agora eu tenho mais emoções. Esse clube, de repente, me mudou por completo. Tá? O que eu posso dizer é que eu amo esse clube, amo o Barcelona, amo a gente que está aqui, é incrível. E eu dou o máximo para esse clube, eu vivo para o clube. Essas coisas, quando me vejo na tele, na televisão, não me gusta, para ser honesto. Ele não gosta de ver ele fazendo tá, que tornou-se viral na Espanha. É por causa que ele pensa nos netos, na família e tal, mas é um pouco do novo Flick. Tá? E não é só o Flickball, não é só a arte de jogar, valorizem isso. Tá? Que o Barcelona é louco, é mamado, toma gol, irrita vocês e tal, mas valorizem isso. Valorizem. Cara, essa maneira quase que suicida de jogar. E eu falo para vocês, e eu sempre insisti nisso. O Barcelona, ele também me mudou. Porque o Flickball, quando ele veio ao Barcelona, que é um treinador revolucionário, é um cara que se propõe a mudar a dinâmica de um futebol e sofre muito preconceito pelo que ele transformou o estilo de jogar, ele ano passado me trouxe uma sensação de que não tem como ser campeão, não tem como ser campeão, devido à vulnerabilidade de um time de garotos, que na época eu chamava de Baby Barça, não tem como ser campeão, meus amigos, não dá. Campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, campeão da Supercopa e para numa semifinal de Champions, tá? No quarto título contra a Inter de Milão na prorrogação por ter sofrido um gol no tempo regulamentar nos últimos minutos, tá? Então assim, pô, o Flick com esse estilo é capaz de te provocar esse mix de sensações de sofrer os gols, mas de ganhar tudo, tá?
E aí eu comecei a tirar um pouco esse prejuízo da falta de confiança nele, crio o projeto do ML do Barcelona, vou sofrer muito com isso. Fiz a brincadeira lá. Até minha mãe me mandou mensagem quando eu fui no jogo do Levante, no estádio. João, você tá com problema cardíaco? Que eu falei, meu médico me proibiu de jogos do Barcelona. Ele toma 2-0 no HT, vira para 3-2, vira o jogo contra o Oviedo, vira contra o Real Sociedad. Tá? Tem mais virada aí nessa temporada que eu não me lembro contra quem. Ele tá sempre tendo que virar, ele teve que tentar virar contra o Sevilha, não conseguiu. Toma um 2-0 de HT. E é isso, meus amigos. É isso, é a magia desse flickball dizendo tudo isso para vocês que sim, o Barcelona tá no meu bingo pedrada com apostas a favor. Sim, eu tenho menos 1,5 do Barcelona contra o Olympiacos. Sim, eu tenho o over 7,5 HT do Barcelona. Finalizações aqui, 7,5 com o ML, tá? E são apostas que eu confio bastante. Ó, você pode pegar o 16,5 do jogo com o ML ou o primeiro tempo 7,5. Pulou a linha aqui, né? O 7,5 numa cara eu acho muito bom, tá? Ah, mas é muito chute, mas vai chutar muito. Ah, mas vai chutar. Ah, mas vai chutar muito. É uma delícia esse time, meus amigos. Então, assim, temos muitos problemas que voltaram a ser repetidos com Girona, a fragilidade defensiva, a exposição. Não temos o Rafinha, não temos o Fermin, não temos o Dani Olmo, não temos o Lewandowski. Então, concentra-se a força novamente para mim em Lamine Yamal. O que ele vai fazer ali de Rashford como um falso 9 ou Rashford aberto em um elemento a mais no meio campo, ainda não sei. Precisamos esperar amanhã. Mas o Barcelona entrou no bingo pedrada da Champions com o ML, correto? Menos um Ásia, se eu não me engano. Barcelona menos um Ásia. E como saco duro, ele é feito através de apostas além das tradicionais, tá? A gente vai pegar, ó, 2 chutes a gol do Lamine Yamal aqui pagando 1,38 nessa casa, como é menor. A gente vai pegar outros elementos do jogo. Over 1,5, como alguns cantos do Barcelona, com 5 cantos do Barcelona no jogo, tá? Para não repetir o ML. Então, meus amigos, sobre o Olympiacos, eu até troquei umas mensagens com o Theo. O Theo é um cara que pega muito e tem muito sucesso em linhas baixas de finalizações de zebras. Tá? Ele tem um método, às vezes é o HT, às vezes é o do jogo, e você desenha uma postura onde o Barcelona deve ganhar o jogo, deve largar na frente, ele acaba pegando o over 6,5, se eu não me engano, do Olympiacos com 1,5, e eu falei para ele, Theo, contraria muito a minha lógica, eu te sigo e eu aposto, e eu pego o que você me manda, tá? Mas contraria muito a minha lógica do conteúdo, do time bom, do time que vai amassar, dos amassos, das coisas que eu me sinto mais confortáveis para falar para você. E o Olympiacos é um time que ele pode fazer 6 chutes HT como fez o Girona, como pode fazer 0, como fez o Valência e o Getafe, eu não tenho a clareza do que ele vai fazer. O Barcelona provocou 0 chutes HT ao Valência e ao Getafe em 2 jogos seguidos do Campeonato Espanhol. E eu acho que isso pode acontecer com o Olympiacos. Basta encaixar, e quase que todos os 6 chutes do Girona sempre é a escapada, né? O atacante. Eu vou mostrar isso no conteúdo desse estilo Harry Kane que fica impedido, alguém vem por trás, tá lá ele. E a escapada é o cara a cara. É quase que 6 chutes com 6 chances de gol clara. Não é aquele chute que o time vem trabalhando a bola, costura de um lado para o outro, e pumba, maceta em cima do zagueiro, cabeceia e tal. Não. É o chute já quase gol. Por isso que o time do Barça é o time do ambos marcam, tá? Se ele ceder um chute pro time, é quase que gol. E por isso que essa odd também é sempre interessante. De ambos marcam nos jogos do Barcelona. Beleza? Mas eu pulei. Ok? Sigo o Theo. Pulei no meu conteúdo pessoal, mas eu tenho uma banca onde eu sigo as apostas dele. Kairat e Pafos. Vamos falar desse jogo aqui. Você sabe que a ideia de criar o bingo do saco duro, ele veio de um processo de devaneio de minha parte, onde eu falei que eu vou apostar em todos os jogos da Champions e se eu ganhar,
essa aposta, e se eu acertar, porque eu fiz durante um conteúdo da primeira rodada da Champions, eu quero que vocês me considerem um monge, tá? Um guruzaço. E aí eu falei que a bola do meu saco vai ser duraça. E eu vou andar vestido de monge e todo mundo vai me tratar como monge. E eu falei, monge do saco duro ficou, bingo do saco duro. E vai ficar, porque esse bingo mora vai ter que bater. Vai ficar esse saco duro pra vida toda aí, meu. E aí eu falo todos os jogos e monto uma tipo pra todo jogo. Tá? E na primeira rodada ficaram por 2 jogos só. O monge do saco duro, de todos os jogos da rodada. E aí, e também sempre comento com vocês em tom de brincadeira, galera. Mas é uma verdade. Você monta um bingo com 100 jogos. Quando você erra os 100 jogos desse bingo, é head. Tá? E você também é o pior apostador do mundo. E quando você acerta 99 e erra 1, você é head. O bingo é head. Então essa luta é difícil. Tá? Só que vamos lá, Kairat Papos, meus amigos, o que eu vou falar para vocês? Mas eu vou lá assistir o João da Info, porque ele vai analisar o Kairat, eu quero pegar canto e chute. Não dá. Não dá. Não dá. Esses 2 times aqui não tem nenhum nível de Champions, de Europa League, quiçá de Conference, mas eles chegaram. Por processos também característicos de um início de temporada, porque os 2 vão para pré-Champions e aí eles pegam os outros times em fase de início de temporada. Aí, se eu não me engano, o Pafos tira o Estrela Vermelha, né? Que vai para a Europa League, e o Kairat tira o Celtic nos pênaltis. O Pafos fez muito as etapas com aquele padrãozinho do jogo, dar uma bola, bem defensivo o time. Não é ruim, é um time com investimento. Não é ruim, é nível Champions, mas não é ruim. Mas ele pegou o Bayern de Munique e ficou ali na rodinha lá do Bayern de Munique. Mas esse cara assim, ó, pareciam bailarinas. Só que o cara do Pafos foi e deu uma chapuletada no fora da área, gol. Ambos marcam. E aqui eu não tenho que os 2 times têm 0 pontos. Mas eles vão se abrir? Não vão. Tem uma questão aí também que a Champions vale prêmio por vitória, né? Um desses 2 times ganha o jogo, não é que o treinador e o presidente vão fazer análise na tabela para eles se classificarem em 24º, não. Eles estão preocupados com o din-din que vai cair no bolso, meter marcha lá no vestiário, paga lá paga os guri e vai embora. Então, assim, eu vou pegar um under 3,5, 4, se tiver 4 as, então, meu Deus do céu, 3,5. Entendeu? Tenho muito pão de correr. Vou ficar muito esperando o gol de Pafos e Kairat, sabe? Ou então posso pegar de repente montar um 4,5 numa zona mais safe, com 2,5 HT. Ver que odd dá, mas dá uma odd muito baixa, 1,25, 1,11. O 4 Ásia, o Kairat mais 2, por ser o time mandante, né? Kairat mais 2 com 4,5. Kairat ele estreia. Nossa, esses 2 times dá não, pai. Que isso, cara. Preferem o 4,5 do Kairat. Não dá pra juntar aqui. Então vai ficar o 3,5 mesmo, under 3,5. Não, deu pra juntar 4,5 com mais 2? Mais 2 do mandante, preferem? Faz sentido, né? Um jogo under, bora pegar isso então. Beleza? Vamos ao próximo jogo da Liga dos Campeões. Arsenal e Atlético de Madrid. Aqui eu pego na odds 20 o ML do Arsenal, tá? Eu pego na odds 20 o ML do Arsenal. Há um padrão bem claro de jogo aí, né? E que é mais ou menos o que eu esperava para o Liverpool e para o Atlético de Madrid. Na verdade, o Liverpool e o Atlético de Madrid, eu esperava um jogo under, tá? Um jogo de... Eu estava até no over 1,5 DC aí, do Liverpool. Mas eu acho que aqui no Saco Duro eu fiz under 5,5 com DC, não lembro. Eu lembro que bateu. Eu acho que era 5,5 com DC e foi 3-2. Bom, que seja. O que eu queria explicar para vocês é, o jogo ele começa no primeiro minuto, o Liverpool e o Arsenal, exatamente como eu previa. Linha baixa do Cholo, tá?
duas barreiraças de grande área ali, e o Liverpool começa rodando a bola no pêndulo. Uma falta que o Liverpool faz de roubo de bola, de saída de bola, se eu não me engano, uma falta de entrada da área, a cobrança do Salah, que bate no pé de alguém ali e entra no gol. 1-0 Liverpool com 2 minutos de jogo. Então, assim, você não adianta você. Ah, mas o João falou que esse jogo era under 2,5 e foi 3-2. Que análise lixo. Não tem nada a ver o resultado do jogo com a tua análise do under, tá? Não tem nada a ver. O futebol, você vai sempre ser refém com algum elemento do jogo. Você vai pegar o over 2,5, o jogo pode ter 5 bolas na trave e ser 0-0. Você precisa ver o jogo para discutir isso comigo. Você precisa ver o jogo. Ou você pode pegar o under 3,5, ele pode ser 3-3 com 6 chutes no gol. Então o Liverpool e o Atlético de Madrid, ele sai muito da característica por um gol de falta que pega que bateu no pé de alguém, né, do Liverpool. Vocês lembram desse gol? E depois faz o 2-0, se eu não me engano, também num pênalti. E o Atlético de Madrid consegue reagir no segundo tempo, empatar e toma o terceiro gol ali nos minutos finais. Tudo isso para dizer que eu tenho quase que uma convicção de que sim, que isso aqui é um jogo bastante under. Tá? Mas eu não acho que o Atlético de Madrid vai conseguir suportar o que é a rodinha de Arteta. É um bobinho que o Atlético vai cair ali. E o Arsenal fica assim, né? Ah, vocês vão marcar pressão? Então tá. Pega aí, Reina. Raspa essa bola lá no Saka. Tem uma jogadinha do Arsenal padrão. O Reina. O Reina, ó, é o Raya, né? Perdão. Insisto, estou confiando no Arsenal. Tá? Então, o bingo do saco. Duro. Arsenal. Ou o under 5,5 com DC. Tá ok? Rodinha do Arteta aí, pegando, fisgando o Simeone. Que jogo interessante, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, né? Paris Saint-Germain passando dificuldades defensivas. Até achei que ia perder para o Barcelona, mas o Barcelona consegue ter dificuldades ainda maiores. Mas convenhamos, o Strasbourg, eu assisti um jogo, o Strasbourg é um senhor time de futebol. Ousadia e alegria. Também tá merecendo seus conteúdos, tá? A molecada do Strasbourg. Bayer Leverkusen, início de temporada horroroso. Tiveram que demitir o Ten Hag, né? Deu uma belíssima reagida, tá? E na Champions League, o Bayer de Leverkusen tá aqui, ó. Ainda fora da zona de classificação, ele empata com o PSV em casa, em um jogo com gols, empata com o Copenhague também, em um jogo com gols fora. Então, jogo com gols me parece meio evidente. Over 1,5 DC, tá? No PSG e Bayer Leverkusen, a gente pegou no bingo da Gamblers. O PSG deve ter o retorno. Já voltou o Doué, mas tem um aspecto muito importante para o time, que é Fitinho e Fabian Ruiz, que vão jogar contra o Bayer Leverkusen e não jogaram contra o Strasbourg. Tá? Nuno Mendes não jogou contra o Strasbourg, entra no minuto 90 para jogar pela ponta direita. Tá? E o Hakimi também, né? Mas o Hakimi joga contra o Strasbourg, né? Mas o Hakimi também. Eu acho que assim, o PSG é o seguinte, meus amigos. É óbvio que quando ele não teve o Dembélé e o Désiré Doué, faz muita diferença. Óbvio. Óbvio que decai o nível. Mas a essência é Hakimi e Nuno, os dois vão estar em campo, e Vitinha e Fabian Ruiz e João Neves. Tá? E o trio vai estar em campo. Eu acho que é isso que eu olho. Eu olho essa linha. Porque os atacantes, quando você põe o Barcolá, tá, o Kivissa Kvaratskhelia e põe o Mailu ali para fazer o falso 9, eles têm a mesma função ali, tá? Tática do Dembélé e do Désiré Doué. Performam de um jeito diferente, mas não é, ai meu Deus, que baita desfalque e tal. Claro que são desfalques importantes, mas não mexe no esqueleto. Tá? Nuno Mendes e Hakimi se estão fora. Eu faço, opa, perco minha profundidade, tá? Perco meu canto, perco meu domínio no último terço, entendeu? E eles vão jogar
Então, eu acho que o PSG vai vencer. Gosto do PSG ML sim contra o Bayer Leverkusen, mas eu fui no over 1,5 DC aqui. E no saco duro, a gente pode trazer novamente elementos com gols. Tá? Ambos marcam 2,5. Pode trazer algo para fugir do, do ML do PSG, né? O DC eu já tenho, como eu mostrei para vocês. Gol HT, Gol FT também acho legal. Tá? Gol HT, FT também acho legal para esse jogo. Ambos marcam o over 2,5. O PSG e o Bayer Leverkusen. Beleza? Copenhagen e Borussia Dortmund. Cara, esse time do Copenhagen isso é muito normal acontecer, tá? Copenhague, Bruges, Bodo. É bastante normal você ter aquele processo de adoração ao estilo de jogo, à maneira como eles jogam, aos resultados e depois queda. Tá? Isso acontece muito porque Dinamarca, Suécia, são campeonatos que se iniciam com uma temporada completamente diferente. Elas param no inverno porque é rigoroso, o inverno leva muito. Então, por exemplo, já tem 12 jogos aqui no campeonato dinamarquês, tá? E principalmente no começo da temporada, eles acabam performando melhor do que muitos times que eles enfrentam nesse eixo que começa a temporada em agosto. Então, o Copenhague já fez bons jogos no início da temporada. Ele fez um jogo aqui contra o. Ele fura a Champions contra o Malmo. Ele passa na terceira rodada da eliminatória contra o Malmo e ele joga muito bem, 5-0 contra o Malmo. E depois ele tira o Basel também por 2-0. E aí você fala, pô, um time interessante. Aí ele começa contra o Leverkusen 2-2, com o Leverkusen empatando com o gol do Grimaldo aqui de falta, tá? Gol do Grimaldo, ó. E depois um gol contra. E o que eu chamo a atenção de vocês é isso aqui, ó. Eles tomaram um amasso desse Silkeborg no primeiro tempo. Eles saem perdendo o HT por 3-0. E aí, eu não tenho muito domínio sobre a escalação, ter jogado com reserva ou não, mas nem acredito que tenha sido isso. Acredito que já começa assim a ter um certo declínio aí. Só que o Borussia fora de casa não é nada confiável. Eu digo em Champions passadas, tá? Ele estreia na Champions League com aquele 4-4 contra o Juventus, com aquele jogo frenético, e depois ele ganha dentro de casa o Borussia na rodada seguinte da Champions, bem do Atlético de Bilbao por 4-1. Fora de casa ele é um time que historicamente performa mal. Me chama a atenção esse jogo contra o Bayern de Munique, que são dois tempos muito distintos. Todos esses 7 chutes aqui são FT. Eles atuam com linha baixa, sem marcação, pressão contra o Bayern de Munique, e depois mudam uma dinâmica ali de tirar um zagueiro e botar um jogador de meio, e aí começam a surpreender o Bayern de Munique e tem volume suficiente para empatar o jogo. Tomam um 2-0 do Olise e o Brent faz o 2-1. O Borussia é um time que tem muita variação tática essa temporada, muita variação tática, muito difícil de dizer para você como ele que vai largar aqui nesse jogo contra o Copenhague. Mas eu não estou afim de pegar nada a favor de nenhum desses times. Beleza? Eu prefiro pegar o over 1,5 simples aqui no saco duraço. Newcastle e Benfica. Entra um pouco daquilo que eu tô te falando sobre o Benfica ter que fazer pontos, tá? 0 pontos em 2 jogos. A gente apresentou uma nota de corte ali baseada em 11 com os números da Champions passada. Pode ser 12, 10. Normal que fica em 11 mesmo. E isso implicaria o Benfica ganhar 4 jogos de 6. 4 jogos de 6 não significa eliminação em caso de derrota, mas assim, um ponto. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que o Benfica vai promover o jogo over com a necessidade de vitória? Ou o padrão desse jogo, que para mim era claro, numa estreia de Champions, um padrão de under 3,5 aqui, com DC Newcastle, vai ser mantido? É um pouco do dilema que a gente tem para passar nesse conteúdo aqui. Eu usei o under 5,5 desse jogo sim com o DC do Newcastle, tá?
Talvez você pode usar um over 1,5 simples no saco duro para tentar o famoso Lailô, dada a necessidade do Benfica. Tá? Dada a necessidade do Benfica. Insisto, Benfica não me passa confiança, Benfica está em uma aposta contra ele no bingo da Gamblers, que é a pedrada, que dessa vez valeu odds 20. Tá aqui, ó. Benfica. Cadê o Benfica? Eu botei o Benfica. Aqui, 5,5 DC, under. Então o saco duro vai de over 1,5. Movimentos alternativos que a gente propõe. O Benfica faz aquele jogo de 1-0 só contra o Chelsea, né? Segunda rodada, Mourinho, ré do meu over 1,5 DC aí. Mas, insisto, estamos diante de um cenário de 0 pontos em Champions League. Meus amigos, o Benfica a perder, ele não tem nada nesse jogo aí, porque ele já está completamente perdido, né? Seu Mourinho, bora atacar um pouquinho? Você topa? Newcastle faz a estreia da Champions perdendo para o Barcelona, depois ele ganha os seus pontos em uma bela uma bela goleada contra a União São Giloás. 3 pontos. Eu pego num longo prazo Chelsea, Newcastle de 9-24. Acho uma aposta boa, tá? De aposta de longo prazo de 9-24. Essa faixa aqui de classificação não direta e sim para os playoffs do Newcastle, porque eu precifiquei como valor, visto que eu considero um top 8 bem seguro. Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, o Barça deve entrar, tá aqui embaixo. Arsenal fica assim, eu acho. City, o projeto aí do Guardiola de top 8 também acho que se mantém. E o Newcastle, para mim, fica legal aqui de 9,24, numa odd acima de 1,60 como pagava. Beleza? Para quem não faz muita ideia do que eu estou falando, Champions League, apostas de longo prazo, você vem e tem muitas coisas para pegar aqui, ó, top 8, tá? Top 8, terminar no top 24, terminar do 9 ao 24, beleza? Newcastle 1,30, eu peguei isso aqui a 1,60, acabei de ver que caiu bastante, mas eu acho que eu peguei na rodada passada também. Beleza? Fica de olho aqui, ó, esse top 8 do Bayern de Munique, que eu gosto, 1,20, tá 1,44 nessa casa aqui, tá? Eu usei no meu bilhete de longo prazo da Champions League. Fase eliminatória, vencedores finais. Aí você vem aqui, ó, top 8, Bayern de Munique 1,44, tá vendo? Aí vem aqui no 9,24, o Newcastle aqui tá pagando menos. Beleza? Aliás, tá como favorito do 9 ao 24. Tá bom, meus amiguinhos? Vamos lá para mais joguinhos. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Que gostosinho que é a Champions League. Fala a verdade, né? Não dá uma emoçãozinha diferente? Não dá um negocinho? Não dá uma borbulhinha? Sabe? Borboletas no estômago. Sabe as borboletas no estômago? PSV, Eindhoven e Napoli. Caramba, isso aqui é legal. Eu sempre falo isso no meu conteúdo também. O que acontece quando você junta um time over com um under num pote? Ó, tá aqui o líquido. Over com under, ó o líquido dentro do pote. Ó como sai algumas coisinhas para fora, ó como sai. Dá para ver como sai? Dá para ver como sai? Ela tá borbulhando, mas é difícil. É difícil decifrar a reação química disso. Acho esse Napoli, sobretudo na Champions, um time que vem com uma posição mais under também, e no campeonato italiano também. Continua o Antônio Conte, quer sair para jogar com o De Bruyne e o McTominay à frente dele, mas está muito difícil de quebrar a linha, cara. O Hernanes fez um vídeo de bastante crítica ao Napoli, que eu concordo cegamente com ele, tá? Sobre ações meio estúpidas que o De Bruyne está fazendo de buscar a bola e você não trabalhar com a vantagem numérica em campo, tá? Superioridade numérica. Porque você tira um jogador ali de uma faixa de campo importante, deixa o time com a marcação encaixotada do rival. Procurem o conteúdo do Hernanes, é muito legal. Então o Napoli é um time que eu, neste momento, parei de trabalhar a favor. Não fiz apostas de longo prazo a favor no campeonato italiano nele.
embora tenha contratado muito bem, embora tenha toda uma paixão minha pelo Napoli, uma questão histórica, embora eu tenha feito as apostas a favor do Napoli na temporada passada, até mesmo de campeão italiano, ganha do Genoa num jogo que eu assisti muito mal e injusto, vira o jogo por 2-1 e nessa última rodada perde para o Torino. Já havia perdido também para o Milan. Não tá legal, meus amigos, tá bom? Então tá aqui, ó. Napoli e Genoa 2-1, perdeu para o Milan 2-1, perdeu para o Torino 1-0 e ele ganha do Sporting na Champions por 2-1 de virada. Højlund, o craque. Já o PSV com 1 ponto, sobretudo jogando em casa, a bateria está agotando. Ai, a louca. Ai, a louca. Carregador. Aqui. Toma esse bugzinho aí para vocês. Já o PSV, cara, não é nada confiável defensivamente, né? Eles atacam muito bem. Atacam muito bem, mas olha, assim, me dá até dor de cabeça, cara, sabia confiar em PSV. Tem um posto de longo prazo para eles serem campeão holandês e veio o Feyenoord, aí super Feyenoord. Tá merecendo conteúdo também. Mas é difícil, eles perderam pro União São Giloase em casa. E quem viu o jogo como eu, talvez reconheça que o PSV estava muito bem ofensivamente. Começa com o perdido absurdo contra o Giloase, acho que um gol anulado. Não lembro se foi um gol anulado, mas assim, 2, 3 chutes em 5 minutos e tal, de repente, gol do Giloase. Quando sai um gol do Giloase, acabou o jogo, meu amigo, porque fica com o contra-ataque todo aberto e vai mamando. Tá? Cadê o jogo que eu tô falando? PSV e União, 3-1. Começa o jogo, 9 minutos, gol de pênalti. E depois toma TDC. O Tipster tá preso, o Tipster tá preso. Você põe na cadeia o Tipster. Ele redou, vai a cadeia. Criminoso. Cadeia nele. É a exposição que a gente tem para falar de aposta aqui nesse país. Over 1,5. Assim, secaço mesmo. Secaço mesmo. Mas vai pra dentro mesmo, papaizinho. Isso aqui é saco duraço. Fica tranquilinho, meus amigos. Já muita hora de baixo. Isso aqui termina aproximadamente com odd 40, tá? Eu conheço a formação do saco duro. Eu conheço a formação do saco duro. Isso aqui termina com 1,40. Fica tranquilinho aí no seu. Para de ficar apertando o X2 porque não tá cansado de me ouvir, quer ver logo o tip. Para, fica tranquilinho aí. Senta na cadeirinha, pega uma aguinha, tá? Um petisquinho, amendoizinho japonês, um dos produtos mais calóricos que tem, tá? Cuidado. Mas assim, mastiga com calminha, vai ouvindo o conteúdo pausadamente. Mãe, espera, tô ouvindo o conteúdo do João da Info. Meus amigos, calma. Pega o link do vídeo, Ctrl+C, já manda logo pro irmão. Manda pro primo, manda pros amigos. Fala, mano, vem conferir aqui esse vídeo. Chama com esse cara aí. Vamos pegar todo mundo de saco duro. Firmeza? Giloase contra o Inter de Milão. Acabei de mostrar para vocês o União São Giloase, né? O Bruxo falou para mim, esses chutes do Giloase tá dado. Pode ser que esteja dado mesmo, né? Total de chutes. Mas para mim é muito chute, pai. É muito chute isso aqui. Isso para mim é muito chute. Mas são maneiras de pensar. E até porque quem quiser pegar chute, pega aqui na B365 que vai ter odds melhores. Beleza? União São Giloase e Inter de Milão. Inter de Milão, um time em fase crescente. Tá? Em fase crescente. Como é que é o romeno lá do zagueiro lá do Radu? Não é o Radu. Treinador que veio do Parma? Como é que é o nome dele mesmo, cara? Milano, Remain. Tivo. Escrevi o romeno errado em inglês. O Tivo. Tá crescendo, hein? Tá encontrando a forma do Tivo. Tem elenco. Tá crescendo. Perder para Giloase, que tomou aquela bordoada. Eu adoro essa palavra. Bordoada é uma palavra que eu gosto. Bordoada do Newcastle, que convenhamos é pior do que a Inter de Milão. Sei não. Primeiro lugar na Bélgica. Perdeu para o Bruges. Ganhou do
Charleroi, 3-1, perdeu para o Newcastle. Bora de... Bora? Bora brincar? Under 4,5 mais 2. Under 4,5 mais 2. Firmeza? Union Saint-Gilloise com 3 pontos. Eu sempre destaquei isso para vocês, né? Olha isso aqui. 6 gols sofridos só. Eu acho muito pouco, cara. Eu acho que é um time que se defende muito bem. Só que ele tomou 4 no Newcastle, né? Mas não foi para tanto. Eu falo, é importante você ver o jogo, às vezes, não só o resultado. Tem o pênalti, né? 2 gols de pênalti, tá vendo? O outro é o meio de abre o placar cedo. Eles chutam bem. Eu vou de 4,5 desse, 4,5 mais 2. Bom, meus amigos, vamos aqui com o último jogo do dia aqui. O último jogo, Villarreal e Manchester City. Estão gostando, né? Acho que, não, obviamente que não tá voltando o nosso City queridinho das apostas, né? Porque time que tinha canto no primeiro tempo, com gol, com HTFT, com menos 1,5, com gol nos últimos minutos quando tá perdendo e tal. Pô, mas assim, odds vão subindo no bingo pedrada do final de semana. Galera, tem um bingo pedrada também que eu faço todo final de semana, quem tá me conhecendo agora também. Eu também falo do futebol europeu das rodadas do final de semana. Domingo pedrada eu usei. Aliás, essa última múltipla a gente ficou só pelo Liverpool descer. Mas a gente usou o City menos 0,75 de largada contra o Everton, tá? Gostava da odd do ML, 1,50 de pré. Queria subir um pouco a margem de risco sem redar ML. O menos 0,75 é uma coisa no meio do menos 1 asiático com o menos meio, né? Acho que é um pouco mais complexo para quem conhece, não conhece a aposta, mas é simples para quem já entende que você sobe só um pouquinho para subir a odd e assim continuar lucrando em caso de vitória. E se a vitória for por 2 gols, lucrar mais. Beleza? Então, Mônaco foi o 2-2. Esse time do Villarreal não é fácil, tá? Jogos ali não são fáceis. O Villarreal é um time de semifinal de Champions aí recente contra o Liverpool, né? E inclusive toma um amasso em Anfield em casa, joga muito bem, cara. 2-2 com Betis, toma 2 gols do Gold aqui do Anthony, ó, no final do jogo. Abre 2-0. Do Villarreal de Marcelino. Mas, meus amigos, Villarreal 2-2 com a Juventus. E a estreia da Champions eles perdem por 1-0 pro Tottenham. Villarreal 1 ponto, City com 4 pontos. Villarreal e City over 1,5. Beleza? Quarta-feira da maravilha, quarta-feira da união, quarta-feira da harmonia, quarta-feira da mesma roupa de terça, como é possível? Meus amigos, chegamos à quarta-feira, Atlético de Bilbao e Karabag. Tão difícil, né, deixar passar o Bilbao, mas o Karabag tem 6 pontos, cara. O Bilbao tem 0. Nico Williams e seu Iñaki Williams sequer jogaram de titulares contra o Eibar, vieram do banco, né? E Nigo liga a Suria, mas o quê? Mas esperado. O Internacional debutará el miércoles na Champions tras perder-se 2 partidos de lesión. Estreia de Nico Williams. A estreia de Nico Williams, um dos meus jogadores preferidos do futebol mundial. Nico descansa antes da batalha. E Valverde. Nico venia com um treinamento de medo. Só se fala de Nico, né? Nico. Iñaki Sunset voltam ao clube.
Meus amigos, eu já até fiz um conteúdo sobre isso, o quanto eu sou apaixonado por esse jogador em matéria de cantos. Tá, vira um time muito mais vertical, vira um time com mano a mano muito forte, o dele, né? Mais agudo, mais envolvente. E eu vou pegar o over 1,5 cantos HT do Bilbao. Deve ter uma odd baixa, né? 1,16 com 3,5 no jogo. Não dá. Olha que boa bet aqui. 7. Tu pega o over 6,5, ó. Esse aqui eu não gosto, tá? Porque eu prefiro pegar 1,5, porque sai um canto pau-pau do Karabag, você bate isso aqui no 2x2, dois cantos a 2, tá? Over 1,5 cantos. Vamos ver como é que nós estamos com gols aqui. Over 1,5 cantos com um gol do Atlético de Bilbao no jogo. Final para o Atlético de Bilbao, 0 pontos. Senhor Nico e senhor Inhaque, se virem. Há que ganhar. Se virem. Galatasaray e Bodo. Meu Deus, o Galatasaray foi o time do fumo. A fumaça que sai da... Fala, Galatasaray. Fala assim, Galatasaray. Tu vai ver uma fumaça sair. Fala de novo. Galatasaray, sai uma fumaça. Que fumo do caralho esse time. 5x1 pro Eintracht Frankfurt na primeira rodada. De virada. E eu no over 1,5, mais 3 ou mais 4 do Galatasaray. E depois eu peguei o over 1,5 DC do Liverpool na segunda rodada. 1x0 Galatasaray. Que isso, cara? Eu sou palhaço? Eu sou um palhaço de Galatasaray, é isso? O Galatasaray é um time louco, é frenético, é um time completamente frenético, mas eles se defendem muito mal, mas eles conseguiram limitar o Liverpool a 0. Tem uma paixão, tem uma maneira de jogar futebol ali. Tomaram gol do Besiktas em casa, tomaram gol do Istambul no último jogo, tomaram gol do Konyaspor, tomaram 5 do Eintracht e ganharam de 1x0 do Liverpool. Já o Bodo, meus amigos, segundo colocado aqui na Noruega, o Bodo empata com o Tottenham 2x2 na Liga dos Campeões em seu segundo jogo. E empata com o Sparta 2x2. O que é over aqui me parece uma equação meio óbvia, né? Aliás, me parece bastante óbvio, tá? E eu não posso produzir um conteúdo falando para vocês que Galatasaray e Bodo é um jogo under. Posso fazer isso. Eu tô proibido de fazer esse tipo de análise, tá? Então, você pode pegar aqui um over 1,5 nesse jogo, safe, com alguns cantos. Com 4 cantos do Galatasaray, firmezinha. Over 1,5 com 4 cantos do Galatasaray no jogo. Está dado, né, meus amigos? Eu não gosto muito de redar as apostas desse horário, tá? Porque senão perde a graça da rodada. Então a gente tem que fazer coisa dada mesmo. Mônaco e Tottenham. Mônaco e Tottenham. Já tá vendo? Já tá hoje 10. Isso aqui termina 40, tá? Fica tranquilinho, porque agora começa a teoria da multiplicação. Mônaco e Tottenham. Time físico esse time do Mônaco. Time físico. Time que foi capaz de empatar com o Manchester City, né? Cheio de 2x2 aqui, mas não é um time over não, tá? Não é assim não. Tenho visto os jogos do Mônaco, eu acho que são mais consequentes. Ó, 6 chutes a 6, tá vendo? 1x1 contra o City.
Ele faz 10 chutes, 2 gols, empata de finalzinho de pênalti, né? Não é um time que eu gosto. É um time que eu gostava na temporada passada. Não é um time que eu gosto. Mas é um terceiro colocado de Ligue 1, um time que Champions League estreia muito mal mesmo. Quer ver a estreia deles? Eles tomam uma porrada aqui, ó, do Bruges 4-1. Depois eles empatam em casa com o City. E o Tottenham tá ali com seus 4 pontos de Liga dos Campeões, numa zona até confortável da tabela, tá? Eu acho que esse jogo é mais puxado pro under, sim. Mônaco e Tottenham. Mônaco e Tottenham. O que eu tô vendo? Classificação de PSV, meus amigos. O pai é tão doidinho, o papaizinho de vocês é tão doidinho. Tá? Ó, Tottenham numa zona confortável, 4 pontos, não é o jogo da vida. O Mônaco com 1 ponto só, não pode perder mais ponto em casa. Trabalha a favor de algum dos dois times. Pela odd, preferiria trabalhar a favor do Mônaco, sim. Mas eu ainda acho melhor aqui um 5,5 under. Um 4,5 under com o mais 3 do Mônaco. Combinado? Seguimos, meus amigos, porque o Atalanta de Bérgamo. Lembram do Atalanta de Gasparini? Tanto amor que eu tinha por esse time. Agora a Atalanta é do Juric, certo? Contra o Slavia Praga. E eu digo para vocês que, segundo meu amigo Biel dos Passes, grandíssimo analista de futebol e apostador, ele comentou comigo que a história do Juric era para manter muito a filosofia do time, mas marcações por encaixes individuais, basicamente. Time que gosta de pressionar, mas noto algumas dificuldades, tá? Nesse processo da Atalanta, 0-0 contra a Lazio, e na Liga dos Campeões é um time também que ainda não conseguiu, apesar dessa vitória aqui contra o Bruges foi muito importante, certo? Ainda não conseguiu empolgar. Perde para o PSG de 4-0, ganha do Bruges em casa 2-1, faz um jogo de virada, né? Ó, Zolis aos 38 e de virada com uma ajuda de gol de pênalti aqui aos 74, mas ele cumpre até uma intensidade, 7 cantos, 19, claro, quem está atrás do placar, joga sem a bola, basicamente, mesmo ganhando o jogo. Mais incisivo, mais agudo, um time que gosta muito de marcar por pressão, a Atalanta. Então, assim, contra o Slavia, que é um time que se defende mal, deve vencer e está no meu over 1,5 DC, tá? O Slavia na segunda colocada aqui do Campeonato Tcheco, sem derrotas por ali, mas na Champions League ele não conseguiu vencer do Bodo, né? E depois tomou esse 3-0 da Inter de Milão, tomou um verdadeiro de um amasso, onde ele nem viu a cor da bola. Ou seja, há 2, 3 semanas ele passou pela Itália, onde ele vai de novo, e provavelmente ele vai ser jantado. São tchecos loucos que provavelmente serão jantados. Tá? Então não recomendo não apostas a favor do Slavia. Atalanta no over 1,5 DC na pedrada. E a gente pode voltar a trabalhar com a Atalanta aqui, tá? Acho que talvez alguns cantos da Atalanta. Vamos ver se a gente trabalha. Tem até linhas assim que a gente pode pegar, ó. 3,5 da Atalanta, mais 4 tcheco. 3,5 Atalanta com mais 4 tcheco. O Lukman voltou, né? O time da Atalanta. 4,5 cantos. Over 4,5 cantos. L'Atalanta. Firmeza, meus amiguinhos. O Lukman voltou. Scamacca também no banco. Lembra do Scamacca? Gostava ali das 2 temporadas. E o Bayern de Munique entrou. Óbvio que entrou, né? O Bayern de Munique está num padrão de HT que tá bizarro essa temporada. Gol no primeiro tempo, gol no primeiro tempo e gol no segundo. Você sabe que essa tip aqui, eu peguei em todos os jogos da temporada do Bayern de Munique, bateu. Essa tip aqui bateu em todos os jogos do Bayern de Munique na temporada. Eu disse todos.
Tá? Bayern de Munique. O padrão do Bayern de Munique é HT. Ele tá decidindo tudo no HT. HT contra o Dortmund. Contra o Dortmund. Mano, o HT contra o Dortmund. Sem brincadeira. Eu acho que foi 7 chutes a 0 com 70% de posse, tá? Foi um negócio assustador. É assustador. Vamos ver aqui, ó. Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. Eu tô falando sério pra vocês, eu assisti o jogo. Tá? Ó, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso aqui, ó. Olha o gráfico do HT. Tá vendo? Olha o gráfico da HT. Tuc, 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 tuc. E o Borussia Dortmund sai para jogo no segundo tempo. Ó. O segundo tempo, o Borussia Dortmund dá 8 chutes contra 4 do Bayern. Termina 1-1 o segundo tempo. No primeiro tempo, 11 chutes a 0. 3 cantos, 11 chutes a 0. Se tu pega um over 10,5 chutes, over 2,5 cantos e over e under meio chute do Borussia, eu sei que eu fiz a criada nesse jogo, mas olha que eu fiz umas linhas muito maiores, né? O Borussia eu botei under 8,5 chutes no HT. Deu 0. Isso aí é uma hora e 100. Esse time aqui é um colosso de HT. Melhor HT da temporada. Aqui bate o HTFT. Não a vitória aí. Vitória. Até bate o HTFT, tá? Nesses jogos todos. Mas pode ver, ó. Começa a temporada aqui. Contra o Augsburg. Não, tem um jogo antes. Começa aqui, ó. Gol em ambos os tempos, 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 gol em ambos os tempos e gol em ambos os tempos. Tá gostosinho? Vocês estão bem de tipo que bateu em todos os jogos da temporada? Gol HT e gol FT, tá? O famoso gol em ambos os tempos. O Borussia é um bom time, né? Mas assim, entre ser bom e aguentar o Bayern de Munique, há uma diferença. A tipo de 2 unidades, qual foi? Real Madrid, ML é 1,53. Mercado se ajustando, né? Mercado se ajustando. 1,47. Para mim, o justo aí é 1,44, 1,39, 1,44. Porque a linha tem que ser entre o menos 1 e menos 1,25. E falo sério, tá? Isso aqui para mim é um padrãozão de amasso. E o nosso bingo, ele pode, com tranquilidade, ser perfilado. Que gostoso falar o perfilado. Ser perfilado em Real Madrid over 1,5 DC. Já que eu estou de ML. Você repara como é odd 30? Já termina 40, 50 saco duro, meu amigo. Falo para vocês ficam muito apressadinhas. Vocês são muito apressadinhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti esse jogo e fui nesse jogo no Mundial. Cara, o Mundial de Clubes. O Real Madrid sem o Mbappé, tá? O Mbappé volta no Mundial nesse jogo contra o Juventus e faz só alguns minutos finais. Mas assim, eu acho que é 2-0, 1-0 Real Madrid. E o Gonzalo Domingues faz até gol. World Club Cups. 1-0, Gonzalo Garcia. Meus amigos, esse jogo foi um amasso. Deve ter sido 15 chutes a 4. 21 chutes a 3. 11 cantos a 4. Meu Deus, que amasso que foi. E eu tenho muita confiança de que isso é um ML de 2 unidades. Esse 1,50 aqui, tá? E aí você põe, por exemplo, 1,50, uma unidade no ML 1,50 com over 5,5 chutes HT do Real Madrid, tá? Que aí já vai uma odd 1,80, 1,70. E digo isso com vocês, insisto, com tranquilidade. Aí tem uma questão de encaixe aí que para mim ficou muito claro. O time da Juventus que não se encontrou, né? Por mais que ele seja over, você não pode fazer um 4-4 contra o Borussia e um 4-3 contra o Inter de Milão. Alguma coisa tá estranha. Tá? Alguma coisa tá estranha. Ah, João, deixa os caras estão fazendo gol pra caramba. Tá, mas aí eles vieram aí e tomaram 2-0 agora no italiano. Horroroso. 2-0 perderam no campeonato italiano pro Como. Vou falar, o Como é bom time? Também acho, mas olha o Real Madrid. Certo? 2-0, 0-0 com o Milan. 2-2, 4-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer da Juventus. Sendo que a última vitória, claro, forte contra o Inter de Milão, mas ela leva 3 gols.
6 jogos sem vencer, incluindo a última derrota pro Como. Ele só faz um canto, mesmo tendo tomado gol com 4 minutos de jogo. Isso aí me é realidade do Madrid, meus amigos. Encaixadinho, Mastatuono, Mbappé, a volta do Camavinga, olê, 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 top 5 meio-campistas mundo, Eduardo, over 1,5 DC. Beleza? Olha, outros jogos que estão no bingo da odd 10, tá? O Liverpool over 1,5 DC. Eu tenho também o Ajax, os Chelsea over 1,5 DC. Portanto, tenho que argumentar e trabalhar com outros elementos, tá? O saco duro precisa ter uma proteção umbilical. Aliás, por falar em proteção umbilical, o que vocês acham? 1,5? Deixa o Bayern aí. Deixa o Bayern trabalhar em paz. Deixa o Bayern fazer o papelzinho dele. Deixa o Bayern. Não toca no Bayern não, João. Toca no Bayern não. Beleza. O que vocês acham da gente começar aqui por esse fim, que é o jogo que eu não botei tip. Eu não botei tip na pedrada. Não esse, obviamente, porque esse é da próxima rodada. É o do Sporting, né? Sporting. O Sporting pega o Olympique de Marseille de Deserbe. Gostaram desse movimento? Just simple. Ó, mas você pode até soltar o dedola, tá? Na hora que apertar. Isso. Pode até soltar o dedola. Isso é over 1,5 dado no site. Fazer o quê? Deserbe 6-2 no último jogo. 4-0 ou 5-0 ou 4-1 contra o Ajax. 4-0. 3-0 contra o Metz. 6-2 contra o Le Havre. Prazer. Deserbe. Os Bad Boys de Deserbe. Olympique de Marseille. Belíssimo futebol. Ganhou do PSG e fui nesse jogo no Bernabéu contra o Real Madrid. Os moleques querendo tocar bola no Bernabéu. Foram amassadinhos, mas eles fizeram por valer o seu gol. Tá? E o Sporting, que é uma mamaçãozinha também, meus amiguinhos. Gosta de levar um golzinho. Tomou do Braga, tomou 2 do Passos Ferreira, tomou 2 do Napoli. Aí tomou do Famalicão, perdeu para o Porto em casa. Tomou do Nacional. Ele oscilou demais, né? Nessa temporada. O Sporting. Não acho que vai ganhar do Olympique de Marseille de Deserbe, tá? Não acho que vai ganhar. Mas assim, vamos evitar. Vamos evitar exposições em vitórias, empates, coisas afim. Sobraram esses 2 jogos aqui pra gente chegar na odd 50. Nós beiraremos essa odd 50 seguramente. Liverpool tá no over 1,5 DC do jogo contra o Eintracht Frankfurt. Cara, o Eintracht Frankfurt é o time mais over do futebol europeu, tá? Mas é uma coisa, cara. Vocês já viram um jogo do Eintracht? Quem já viu sabe do que eu tô falando, tá? É uma coisa, é uma trocação, é uma linha alta, com uma verticalidade, com tudo junto. Eles conseguiram fazer 2-2 over em um jogo contra o Freiburg, que era um time mais under da Alemanha. Olha o Freiburg aqui, ó. Freiburg tinha 11 gols marcados e 11 sofridos. Tá? É basicamente uma das melhores defesas da Alemanha. Ó. Tava 9-9, né, antes do jogo contra o Eintracht. Tava 9-9. 9 gols marcados e 9 sofridos. Agora tá 11-11. Mas olha o Eintracht. 19-18. Soma 20, 30, 37. 37 gols em 7 jogos. O Bayern tem 31. O Leipzig 19. Esse aqui 17. 37. 37, meus amigos. Dividido por 7. 7 vezes 5. 35. É uma média de mais de 5 gols por jogo. Durma com esse barulhinho no seu ouvido. Sabe quantos eles têm na Champions? 5-1 de um lado ganharam e 5-1 de um lado perderam.
11 gols em 2 jogos. Durma com o barulho provocado pelo time mais over do futebol europeu. Ouve isso aqui, ó. É o barulho do gol. Ensurdecedor. Muito prazer. Eintracht Frankfurt contra o Liverpool. A vontade que eu tenho é de entupir esse ML do Liverpool aqui, tá? Eu tenho uma vontade de entupir no ML do Liverpool. Mas esse time é muito louco, esse Eintracht, cara. Over 2,5 contra o Liverpool. Meu Deus, a odd já virou 50. Que loucura isso, pai das bolinhas. Você pode fazer o seguinte, ó. Vamos ver quanto que é o 2 Ásia. 2 Ásia 1,16. Vocês querem tentar ser mais seguro? Ah, eu vou pra esse over 2,5 mesmo. Tô nem aí, meu filho. O saco é duro mesmo. Ixi, esse saco duraço do monge, pai. Esse é duraço do monge. Passou de 50. Porque falta um jogo ainda. Chelsea e Ajax. Chelsea e Ajax. Over 1,5 DC na pedrada. O Chelsea não deve perder para o Ajax. Não gosto desse time do Ajax. Não gosto. Mas a gente já está no over 1,5 DC, certo? Portanto, elementos alternativos do jogo podem ser alguns cantos a favor do Chelsea, podem ser alguns cantos a favor do Chelsea. O Chelsea é um time interessante para isso, por sinal. 4,5 cantos numa bet simples, sem a necessidade da exposição em ML ou over, porque a gente já tem o over 1,5 DC. 61 é a odd final do saco duro. Meus amigos, a Champions faz isso com a gente. Ela nos cria. Pega isso aqui da maneira que vocês quiserem. Tira 5 jogos, tira 10, tira tudo e põe um jogo só. Monta duplinha. Vai estar batido. Porque o monge, ele palpita sobre os 18 jogos, tá ok? Muito obrigado a todos. Siga no canal. Vou deixar o link da Tip Direto do Saco Duro aqui para vocês na descrição, como também bingos para terça e quarta-feira separados. Fechado? Meter marcha? É nóis, muito obrigado. Amo vocês. Fui.